Que o dia 7 de setembro é o dia da independência do Brasil você já sabia, mas você sabe como isso realmente aconteceu? Muitos não têm noção disso, mas o Brasil foi colônia de Portugal por 315 anos, o que significa que as instituições portuguesas eram quem determinavam as políticas governamentais e administrativas, ou seja, eles que decidiam tudo e é isso aí. Mas ao longo do tempo, alguns conflitos começaram a surgir porque diversos políticos brasileiros acreditavam que Portugal estava abusando do poder sobre o Brasil. Isso aconteceu especialmente após a chegada e saída de Dom João VI no país, o famoso período joanino. Então, resumidamente, o rei de Portugal chega ao Brasil, transforma o Brasil colônia na sede governamental de Portugal e depois disso tudo ainda queria transformar o Brasil novamente em colônia porque o rei Dom João VI voltou para Portugal? Ah, não rola, né? Um dos principais fatores que fizeram os políticos brasileiros perceberem isso na época foram as propostas vindas de lá. Uma delas era a exigência de que Dom Pedro I fosse definitivamente para a Europa. Inclusive, eles mesmos em cartas mencionaram as instabilidades que a presença de Dom Pedro I aqui gerava e repercutia no Império Português e na Europa. Mas para surpresa da corte portuguesa, a população insistiu que Dom Pedro ficasse e ele não voltou para Portugal, o que ficou conhecido como Dia do Fico. 3 dias depois desse Dia do Fico, a corte imperial ficou revoltada com a resposta de Dom Pedro. Como eles ainda tinham tropas no Rio de Janeiro, começou a ficar bem perigoso para Dom Pedro e sua família. Por isso ele os enviou para o interior do Rio de Janeiro, mas ficou na cidade para combater a rebelião. Infelizmente, ao enviar sua família para o interior do Rio, seu filho primogênito e sucessor do trono de Portugal faleceu no trajeto por questões de saúde. A esposa de Dom Pedro, depois desse ocorrido, ficou ainda mais a favor da separação entre as duas nações, assim como o conselheiro do príncipe José Bonifácio. Depois de resolver essa treta, ele sai do Rio de Janeiro para São Paulo, passando por Santos, para resolver outras revoltas que estavam ocorrendo. Dom Pedro então decide romper de vez com Portugal. Então foi aqui em São Paulo, em meio a esse cenário político, que ele ordenou às suas tropas que retirassem as braçadeiras azul e branco de Portugal e jogassem no chão, e assim proclamou essa célebre frase: independência ou morte.